Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, as leituras deste domingo convidam-nos a refletir sobre o tema da fé. Nós somos o povo que caminha para a casa do Pai. E para que esta caminhada se faça, para que estejamos sempre em movimento, precisamos da força da fé. Hoje queremos também dar graças a Deus pela família do Lourenço, que vai receber o sacramento do batismo, o sacramento da fé, que nos insere na comunidade cristã. Pelas vezes em que a nossa fé não é suficientemente forte, ou pelas vezes em que não alimentamos a fé, peçamos agora perdão para dignamente celebrar os sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da Sabedoria. A noite em que foram mortos os primogênitos do Egito foi dada previamente a conhecer aos nossos antepassados, para que, sabendo com certeza a que juramento tinham dado crédito, ficaram cheios de coragem. Ela foi esperada pelo vosso povo como salvação dos justos e perdição dos ímpios, pois da mesma forma que castigaste os adversários, nos cobristes de glória, chamando-nos para vós. Por isso, os piedosos filhos dos justos ofereciam sacrifícios em segredo e, de comum acordo, estabeleceram esta lei divina, que os justos seriam solidários nos bens e nos perigos. E começaram a cantar os hinos dos seus antepassados. Palavra do Senhor. Justos, aclamai o Senhor. Os corações retos devem louvá-lo. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se vêem. Ela valeu aos antigos um bom testemunho. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento e partiu para uma terra que viria a receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, morou como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros, como ele, da mesma promessa, porque esperava a cidade de sólidos fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, também Sara recebeu o poder de ser mãe, já depois de passada a idade, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe prometeu. É por isso também que de um só homem, o homem que a morte já espreitava, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia que há na praia do mar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai, estai preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tendo os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que esperam o seu Senhor e, ao voltar do casamento, para lhe abrirem logo a porta quando chegar e bater. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa, e passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite ou à de madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem.
Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, se tivéssemos de assinalar a razão principal das nossas ações, dos nossos compromissos, qual seria? O que é que verdadeiramente nos move? Haverá certamente diversas motivações. Para algumas pessoas, de pendor mais materialista, os fatores económicos estão na gênese da ação humana. O dinheiro, e só o dinheiro, põe o mundo em movimento, dizem. O desejo de ter mais, a ambição e sentimentos associados como a inveja, a rivalidade, num contexto de livre concorrência, estimula a mudança e potencia a renovação das estruturas da sociedade. Este modelo económico, como sabemos, levado ao extremo e liderado, e tem acontecido, liderado por pessoas sem escrúpulos, fomenta a desigualdade, faz da corrupção uma norma relacional e esgota irresponsavelmente os recursos naturais do nosso planeta. Em contraposição, outros homens sonham com um mundo mais justo e mais fraterno. É este sonho, nas palavras do nosso poeta, que comanda a vida. Mas será apenas um sonho ou poderá ser também uma realidade? Animados pela força da fé, cada um de nós pode comprometer-se na construção de uma sociedade mais fraterna. Não é, portanto, uma utopia inalcançável, mas é o reino de Deus que pode e deve acontecer entre nós através do nosso esforço pessoal e coletivo. Para que seja possível, o motor da nossa ação deve ser a fé. O que é fé? Quais as implicações para o nosso modo de ser e de estar no mundo? À luz da palavra agora proclamada, saliento algumas dimensões da fé como proposta para a vossa reflexão. A fé como obediência. A Igreja ensina-nos que a fé nasce da escuta da palavra de Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus mudo, indiferente e distante, mas nas palavras do nosso grande Santo Agostinho, ele é mais íntimo do que o nosso próprio íntimo. Ele fala conosco de muitos modos. A resposta do homem que escuta é a obediência pela fé. O autor da segunda leitura apresenta-nos um modelo de Abraão. Pela fé, diz o autor, Abraão obedeceu incondicionalmente, aventurou-se no desconhecido, viveu como estrangeiro na terra prometida, dispôs-se a sacrificar o próprio filho. Pela fé, ontem como hoje, o homem é convidado a acolher o plano de Deus e a submeter-se à vontade divina, mesmo quando não compreende o alcance da promessa. Porque a fé é a garantia dos bens que se esperam, esta garantia pode ser uma loucura, uma atitude desajustada aos olhos daqueles que não têm fé. Para utilizar uma expressão do nosso padroeiro, o santo e sábio São Tomás de Aquino, a fé é um certo aperitivo do conhecimento do que será a felicidade eterna. É a antevisão de um bem futuro, bem esse que mobiliza e dá sentido à nossa existência. Ela torna-se um hábito da alma, pela qual a vida eterna começa em nós, ao mesmo tempo que a razão adere às realidades invisíveis. Assim, a escuta e a obediência dispõem o espírito humano para os bens espirituais e comprometem-nos na construção desses bens, o reino de Deus já neste mundo. Irmãos, sem fé, os projetos, as palavras, as estratégias são reféns do perecível e do transitório apetite humano. Nada é constante, porque a marca da eternidade que a fé confere se encontra ausente.
A fé como vigilância. A fé tem um caráter claramente performativo, isto é, ela não só informa sobre as verdades que devemos acreditar, que devemos saber e obedecer, mas também nos forma, configura, tendo como modelo a imagem perfeita que é Jesus. A vigilância de que nos fala o Senhor no Evangelho deste domingo não é uma atitude exclusiva de um tempo litúrgico como o Advento, pelo contrário, é uma característica que faz parte da identidade do ser cristão. Porquê e para que ser vigilante? Somos chamados a ser vigilantes como o bom servo do Evangelho, aquele que pela noite dentro, com a lâmpada da fé acesa, permanece disponível para abrir a porta assim que o Mestre surge no horizonte. Vigilantes para reconhecer na pessoa do irmão em especial o mais fraco, o sem voz, aquele que está em sofrimento e marginalizado. Vigilantes para não pactuarmos com o mal que se impõe de muitos modos, por vezes até sob a aparência de bem. Vigilantes para assumir com coragem e clarividência a dimensão profética da denúncia corajosa das estruturas que sugam a vida dos homens, das propostas de uma cultura de um espetáculo degradante, de hábitos de vida que atentam contra o bem comum e que desrespeitam o património natural deste planeta. Vigilantes, enfim, porque ser discípulo é assumir uma espiritualidade de olhos abertos. O olhar da fé faz-nos ver sempre mais longe. A fé como esperança. A fé está necessariamente associada à esperança. Se é verdade que sem esperança a fé esmorece, também é verdade que sem fé escorregamos facilmente para a impaciência e para o desespero. E, ao contrário do que poderíamos pensar, hoje, nos chamados países de bem-estar, os mais ricos, a esperança parece estar fortemente ameaçada, porque, em grande medida, esta esperança deixou de estar associada à fé. Com efeito, numa cultura materialista, uma cultura materialista reduz o campo de realização do homem. E o orgulho por ter alcançado feitos extraordinários em áreas como a tecnologia ou a ciência não livra o homem da ansiedade, do medo e do desencanto com o rumo de uma história sem Deus. O sentimento de vazio instala-se no coração incapaz de sonhar, mesmo entre alguns jovens. Numa catequese sobre a esperança, o Papa Francisco refere-se precisamente à tristeza dos jovens que vivem aposentados, sem sonhos e sem motivação para projetar o futuro. Desconhecem, enfim, a alegria, a energia que brota da experiência da fé. Mas a falta de esperança afeta também alguns sectores da Igreja Católica. Alguns irmãos, agarrados a tradições e estruturas caducas, modos de ser fruto de uma circunstância histórica já ultrapassada, julgam a atualidade com um olhar sombrio e reprovador. Já o saudoso Papa São João XXIII, no discurso de abertura do Concílio Vaticano II, em outubro de 1962, se refere a eles como profetas da desgraça, que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. Queridos irmãos e irmãs, a perspectiva da fé está sempre animada pela esperança, pela certeza de alcançar um bem maior. Essa fé, como garantia e antevisão de um futuro mais feliz, ilumina o nosso presente, mesmo em circunstâncias adversas. Mantenhamos a esperança plena. Esta é a marca da nossa fé,
a fé no Filho de Maria, que nasceu e morreu para nos salvar. Que Nossa Senhora, aquela que pela grande fé acolheu incondicionalmente a vontade de Deus, seja nosso modelo e venha em nosso auxílio para que nunca nos falte a força da fé e a alegria da esperança. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, oremos em nome de toda a humanidade ao Senhor nosso Deus e nosso Pai. Digamos com toda a confiança: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela Santa Igreja Católica, pequeno rebanho de Cristo, para que o Senhor a proteja a toda a terra e a mantenha pobre, vigilante e servidora, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos homens que governam as nações, para que estejam ao serviço dos mais pobres, a quem falta o pão de cada dia, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos judeus, muçulmanos e cristãos, para que a fé que professam no Deus único os ensine a ser bons e a perdoar, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que trabalham no campo e dele vivem, para que o Senhor lhes dê tempos favoráveis, colheitas abundantes e o dom da paz. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos converta à sua palavra e nos perdoe todos os pecados. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Rezemos pelo Lourenço, para que cresça em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Rezemos pelos pais, pelos padrinhos, para que sejam testemunhos claros da fé em Jesus. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor nosso Deus, que nos mandais esperar a vossa vinda, ocupados em ser bons administradores, não permitais que os nossos corações se afastem da riqueza verdadeira que sois vós. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedestes à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura.
reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Fique, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Tomás de Aquino e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos os bispos e ministros sagrados, todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos, e lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Animados pela mesma fé, rezemos com toda a confiança. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não só digo que entreis em minha morada, mas dizemos só palavra da salvação.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão do vosso sacramento nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejo um bom domingo e de paz, e o Senhor vos acompanhe.